Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez nós temos a oportunidade, o privilégio de meditarmos na palavra do Senhor. E hoje trataremos de mais um assunto. Nós temos dado sequência aos estudos baseados no livro de Ler Macau, Andando nos Passos de Jesus. E hoje abordaremos a lição de número 16, o preço de andar nos passos de Jesus. O preço de andar nos passos de Jesus. Antes de darmos início, vamos orar ao Senhor e pedir a iluminação, a capacitação para aprendermos de forma adequada e praticarmos de forma verdadeira e prudente a sua palavra. Vamos orar. Bendito Senhor, nós bem sabemos que não é meramente o nosso intelecto, não é a nossa força ou capacidade alguma em nós mesmos, mas o Teu favor, a iluminação do Teu Santo Espírito, que nos capacita a compreender e perceber a grandeza, a riqueza, a profundidade, Senhor, dos Teus mandamentos, da Tua palavra, e ao Teu Espírito Santo que nos ajuda. O Santo Espírito nos auxilia em meio às nossas debilidades e nos aperfeiçoa mediante Sua palavra e nos santifica cada dia mais e mais. E é isso que nós rogamos. Santifica-nos, ó Pai, na Tua verdade, aperfeiçoa-nos, ó Senhor, na verdade, na Tua palavra, que é eficaz, que é maravilhosa, que é poderosa, nos ajuda. Nos faz a cada dia servos cada vez mais qualificados aos Teus olhos. Nos aperfeiçoa para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Falando nisso, em valor, vocês já assistiram aqueles comerciais que vendem, né, de vendas ali de joias, e o tanto que são repetitivos, né? Então eles começam às vezes vendendo um genuíno anel de diamantes, genuíno anel de diamantes por R$19,99. E se você comprar agora mesmo, você leva ainda inteiramente grátis um par de brincos de pérolas. E nós bem sabemos que não é assim. Quem é que compra brincos de pérolas e um anel de ouro cravejado de diamantes por R$19,99? Isso é claro que é um golpe. Claro que isso não é uma joia, é uma bijuteria, algo que tem mera aparência, algo que tem ali folheado no máximo, mas que se esconde por debaixo daquela capa, por debaixo daquela aparência, a falsidade que demonstra que não tem valor algum. Hoje muitos crentes são assim, são como esses anéis cravejados de diamante, esses anéis que aparentemente são de ouro, esses brincos de pérolas que aparentam um suposto valor, mas que tem apenas aparência de cristianismo. Não passam de imitação barata, e isso tem sido visto na igreja cristã hoje. Uma graça barata, um cristianismo barato, um cristianismo superficial. E um autor chamado Tom Sine escreveu: todos nós parecemos estamos tentando viver, para os americanos, né, é o sonho americano, seria um ideal de prosperidade, de prazer, de alegrias, seria essa prosperidade, seria uma vida, um folheado a Jesus, essa vida que falamos do senhorio de Cristo, porém a nossa carreira vem em primeiro lugar, a nossa casa vem em primeiro lugar, o nosso bem-estar, a nossa alegria, o nosso lazer vem em primeiro lugar.
Então, o que restar, o que sobrar, se sobrar um tempinho, se sobrar alguma coisa, nós às vezes podemos pensar em seguir Jesus. E a maioria de nós temos uma vida não muito diferente, então, dos nossos vizinhos incrédulos. Muitos são rápidos em acusar, em falar dos incrédulos, mas as suas vidas têm demonstrado incredulidade, têm demonstrado um distanciamento de Cristo. Cada um de nós deveria refazer uma pergunta de forma sincera: sou um verdadeiro crente ou apenas uma imitação barata de um cristão? Como podemos responder essa pergunta? Não é que o verdadeiro crente se parece, não é com o que o verdadeiro crente se parece, mas com quem o verdadeiro crente se parece. Seria o melhor ainda. Nós temos sido imagem, temos buscado a imagem, sermos parecidos com o nosso Senhor. É o que o apóstolo João nos diz, ele explica isso em João capítulo 1, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve, não é opção, é uma obrigação, esse deve também andar assim como ele andou. E o andar aqui é a vida, não é que tem que andar lá em Jerusalém, eu tenho que andar, fazer a trilha que Jesus fez, vou fazer o caminho que ele percorreu. Não, não é isso. Vou passar de carro, vou lá fazer uma visita lá no Oriente. Não é isso. O andar aqui como Jesus andou é andar não com mera aparência, alguns aí vestem túnicas, não é andar em lugares onde Jesus caminhou, não é isso, mas é viver como o Senhor viveu. Viver uma vida que o Senhor nos deu como objetivo, Ele nos deu exemplo, perfeito exemplo. Ele demonstrou perfeita vida, perfeita conduta. O seu viver inteiro foi perfeito. E ele nos fala: sede meus imitadores. Nós temos que, em Cristo, mediante a ação do Santo Espírito, resgatar aquela imagem que foi afetada pelo pecado lá no Éden. Por conta do pecado, a imagem, fomos feitos à imagem de Deus, essa imagem foi ali afetada. Mas em Cristo, nós vamos a cada dia santificando, tirando a imundícia, e a imagem vai ficando cada vez mais nítida. É claro que essa imagem vai ser plena, perfeita, só lá na glória. Aqui nessa vida nós nunca vamos ser perfeitos, de forma alguma. Mas é uma obrigação nossa buscar vivermos temos esse ideal. E somos chamados, nós temos um chamado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus 11, versículo 28 e versículo 29. Naquela época, existiam ali os fariseus, os escribas e tantos outros, que exigiam condutas, exigiam ali questões exteriores, de práticas exteriores. Então haviam os sacrifícios, haviam ali as regras, haviam as muitas e muitas imposições que foram criadas pelos homens, as tradições daquela época, que foram impostas, que foram inventadas, criadas, e aquilo se tornava uma carga muito grande. E o Senhor pega e vem e fala: venham a mim. Na verdade, quando nós vamos a Cristo, nós entendemos que nós não somos salvos por obras nossas, mas pela obra de Cristo. Ele fez a obra perfeita. Ele foi aquele que era qualificado para perfeitamente viver e praticar a obra. Nós vivemos a palavra,
mas porque nós somos salvos. Por isso, pela ação do Espírito Santo, nós buscamos viver essa vida adequada. Ainda que falhemos, mas a nossa obrigação é viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós não somos salvos por obras, mas uma vez salvos, nós fazemos as obras. Nós não somos salvos pelo aquilo que fazemos, mas nós fomos salvos por aquilo que Cristo fez. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé. Não vem de nós, é obra de Deus. É de graça, uma obra maravilhosa, que nós não teríamos condição. Pecadores, mortos, são símbolos e noções que nos dão a noção que éramos incapazes, era impossível para nós nos salvarmos. Mas o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, veio em nosso auxílio. Ao irmos até Jesus, vemos nele os traços de um caráter humilde, servil, compassivo, alegre, ali a santidade e tantas outras virtudes. Ele nos dá esse exemplo. Ele nos fala que, na verdade, nós não devemos viver uma vida para agradar a homens, mas uma vida que honre, que agrade, que louve a Deus. À medida que Ele nos dá a nova vida, devemos então desenvolver essas marcas que são vistas nele. Se o Senhor nos demonstrou perfeita santidade, a palavra do Senhor nos exige de nós ser santos, né? Como eu sou santo. O nosso Deus é o Santíssimo. E Ele nos chama como filhos a viver em santidade, a viver uma vida longe de impurezas, que buscam a vida que a cada dia estejamos nos despojando dos pecados, das falhas, mediante a ação do nosso Senhor. Porque Jesus nos dá dessa nova vida, nós devemos então pagar o preço requerido pela vida cristã. E qual é esse preço? O preço nós podemos ver que não é um preço qualquer. É um paradoxo, na verdade. Na verdade, nós não temos que pagar nada e pagar tudo. Nós não pagamos nada pela nossa salvação. A salvação é gratuita, é de graça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, a salvação é um dom, é um favor, é um presente. Foi de graça. A salvação é de graça. Nós não fizemos nada para merecê-la. Nós não fizemos e nem vamos fazer nada por merecê-la. Senão não é graça. Nós recebemos essa vida. Tornamos-nos crentes e isso não nos custou nada. O Senhor nos fez seus filhos. O Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu esse livre acesso a Deus o Pai. Não há nada que possamos pagar para recebermos a vida eterna. É um dom totalmente que partiu da benevolência, da bondade, da graça, do favor de Deus. Por outro lado, seguir a Jesus nos custa tudo. Mas a salvação não é de graça? Sim, a salvação é de graça. Mas o seguir a Cristo, o viver para Cristo, pode nos custar muito nessa vida. Ele nos desafiou a sermos seus seguidores e impôs algumas questões. Lucas 14, versículo 26 e 27 e 33. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas eu tenho que renunciar a tudo, vou ter que separar de minha esposa, do meu marido? Não está falando isso. Mas a questão aqui está sendo falada
é porque uma vez que vamos pensar num exemplo, alguém que veio do islamismo, uma pessoa que é do islamismo e se converte ao cristianismo. Os seus pais são do islamismo. Eles odeiam os cristãos. Uma das primeiras coisas que acontece quando uma pessoa que era do islamismo se converte, um muçulmano se converte, em certos momentos ele é morto. Então, o ser cristão custa até a própria vida. O amor, a fidelidade a Cristo pode custar a vida. Em outros casos, menos graves, pode custar, então, ser excluído da sociedade, excluído da família. Então, é enxotado da família. Então, ele perde ali, você não é mais meu filho, você não é mais meu irmão, porque você passou a ser cristão. Então, isso é um exemplo. Acontece também no islamismo, ele se tornou cristão, então deixou de ser, perdeu, eu não sou mais esposo de um cristão, não quero mais permanecer com você. Então, nesse caso, realmente a pessoa tem esse abandono, essa rejeição por conta de todos que o rodeavam. E Cristo fala, se você amar mais a comodidade do seu lar ou mais a conveniência, você não serve. Nós podemos lembrar do próprio Abraão, que foi chamado a sair da sua parentela, da sua comodidade, da sua cultura, do seu povo. E o Senhor fala, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. O Senhor não falou para onde que era. Ele falou, eu vou te mostrar. Ele creu e foi. E o Senhor lhe abençoou. Mas teve ali realmente que se romper laços e as incertezas, todas as dificuldades daquela viagem. Mas ele creu. E o Senhor o abençoou, como nós bem sabemos. Continuando, portanto, se vamos considerar o chamado de Jesus para aprendermos dele, devemos levar em conta o preço desse chamado. Então, o chamado, uma vez que somos cristãos, tem um preço sermos cristãos. Não é um mar de rosas. Rosas têm espinhos. Não é uma só calmaria. Tem as tempestades, o cristianismo. Tem as dificuldades. Tem sim o labor, o trabalho do dia a dia. Comprometemo-nos a viver uma vida à semelhança de Cristo. Isso nos custará tudo. Cristo viveu uma vida simples, não foi uma vida de riquezas, prosperidades, benécias, tranquilidades. Todos o reverenciavam, amavam, não, foi perseguido, não tinha onde reclinar a cabeça. Não foi isso que muitos aí têm pregado, que não é bíblico. O Senhor não prometeu a tranquilidade, a coroas e riquezas nessa vida. O Senhor nos falou que o preço aqui é outro, é uma cruz. O Senhor recebeu uma coroa, mas não foi de ouro nessa vida, foi uma coroa de espinhos. E o nosso Senhor nos fala para seguir o mesmo caminho, que seremos odiados pelo mundo da mesma forma. E isso é a noção de preço. Para pensarmos a respeito desse custo com mais detalhes, nós podemos ver no texto de Lucas 9:23, o Senhor explicando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O custo de negar a si mesmo. Qual que é o custo de nos negarmos? Em primeiro lugar, Jesus diz que se quisermos segui-lo, devemos negar a nós mesmos. Devemos negar o nosso eu. Ele não quis dizer que devemos negar coisas a nós mesmos. Vou deixar de beber Coca-Cola. Vou parar de comer doce. Vou parar de fazer isso ou aquilo. Não, não é isso. Vou parar de vestir camisa de manga curta, vou vestir camisa de manga longa agora. Vou usar uma gravata. Não é isso que Jesus nos chamou a fazer. São coisas banais, triviais. Isso não é ser cristão.
Em algum momento, você pode fazer um voto de deixar de comer certa coisa, mas isso não. E aí você tem que obedecer também, né? Lembra que o voto, uma vez feito, ninguém seja precipitado em fazer votos. Mas isso não muda em nada. Nós não devemos mais viver para o nosso eu, nós não devemos viver mais para a nossa autopromoção, autoestima, autorrealização. O eu sou, eu quero, eu posso, eu consigo, é do meu jeito. Não, é isso que o Senhor está falando. O eu que vai ser, que manda, é o eu sou, todo-poderoso. Não é o nosso euzinho que se revolta e quer viver da forma como queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos. Não. Obedeceremos não à nossa vontade, mas à vontade daquele que nos chamou, mediante a graça. Não podemos mais viver uma vida de demanda pelos nossos direitos, os nossos meios. Isso significa, então, não mais vivermos uma vida comprometida com a busca de nossas realizações, de nossa felicidade a qualquer preço. Uma vez que somos chamados pelo Senhor, nós buscamos sim a glória dele. Sim. A vida cristã não é que nós seremos felizes, mas a vida cristã então entende que só sentiremos realizados se fizermos aquilo para o qual fomos chamados, viver para a glória daquele que nos criou. Toda a criação louva a Deus. Nós também temos que louvar. Toda a criação foi criada para a honra e glória daquele que criou. E nós não podemos fugir disso. Nós temos vivido para a glória de Deus. O custo é da morte do ego também. Em segundo lugar, nós devemos tomar a nossa cruz diariamente. O que quis dizer? Morte. E cruz é mais do que um símbolo de conveniência. Não é um negócio que vai me causar uma certa inconveniência. A cruz, né, ali provavelmente não era a peça inteira da cruz, mas era a peça na horizontal que o prisioneiro carregava, era amarrado nos lados, nos braços do prisioneiro, provavelmente passado por atrás da cabeça, e ali ele carregava por detrás ali aquela madeira por um longo caminho. O patímbulum, era chamado patímbulum, e vai ser mais do que inconveniência. Não é meramente um inconveniente, como alguns pegam, eu tenho que carregar essa cruz, e falam de alguma inconveniência, alguma coisa que lhes traz dificuldade, incômodo. Fulano é minha cruz, eu tenho artrite aqui, essa artrite é minha cruz, meu chefe é minha cruz, fulano ou beltrano ou isso é minha cruz. Não. A cruz de Cristo é muito mais do que isso. A cruz de Cristo é sofrer tudo que for necessário por amor a Cristo. Cristo requer que nós levemos nosso símbolo, que é a morte. A cruz ali era esse símbolo de morte, não tinha volta. A pessoa que era crucificada era uma morte que não tinha como ser, não tinha como haver uma volta ali naquela sentença de morte. Não era meramente uma prisão perpétua que tem como revogar. Uma vez que começava aquele processo da crucificação, não tinha volta. Era uma morte certa. E é uma morte certa, então, para muitas coisas. Para o nosso eu, para a nossa antiga vida, para o nosso antigo homem, o nosso velho homem é mortificado a cada dia.
a nossa carne é mortificada a cada dia em Cristo. Nós não vivemos mais pelos nossos desejos, pelo nosso estilo de vida antigo. Eles são mortificados mais e mais. Não mais vivemos para nós mesmos, é mortificado. Não é este o testemunho de Paulo, quando ele em Gálatas 2, 19 e 20, ele nos diz: estou crucificado como Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz então, olha, não vivo mais para mim mesmo, mas para minhas vontades. Então, já estou mortificado, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu morri para mim mesmo. E agora a minha vida é para Cristo. Cristianismo é muito mais do que falar a paz do Senhor, de que vestir uma roupa bonitinha para ir no domingo, de que estar num local supostamente sagrado, cantar alguns cânticos ou hinos, fazer alguma oração e gastar um tempo ouvindo um pastor. Cristianismo é se render a Cristo como Senhor de sua vida. É viver a palavra segundo o que ela nos diz. Amar a Cristo é viver essa palavra por amor a Ele, segundo Ele nos demonstrou. É viver todos os dias da nossa vida para a glória dEle. O custo de seguir diariamente. Em terceiro lugar, nós devemos seguir a Cristo. Devemos andar como Jesus andou. Ou seja, do modo dele e não do nosso. Não devemos nos desviar da trilha em que Ele mesmo está nos conduzindo. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Não é interessante que uma das mais básicas descrições que alguém nos dá de um cristão é um seguidor de Jesus Cristo? E até uma das primeiras expressões que foi utilizada para definir os cristãos foi os do caminho. Porque Jesus disse de si mesmo, eu sou o caminho. Então, quando iam se referir aos cristãos, os primeiros cristãos ali falavam os do caminho, que eram os seguidores daquele que falava que era o caminho. Nós somos seguidores do caminho, nós somos seguidores de Cristo, nós temos trilhado os mesmos caminhos que ele trilhou. Todavia, há muitos que dizem ser cristãos, no entanto, vivem suas vidas traçadas, planejadas do seu jeito, segundo a sua visão. Não entendem que nós podemos traçar, nós podemos planejar, mas o Senhor nos dirige os passos. O Senhor é quem dirige nossa vida. Podemos até falar, amanhã vou fazer isso ou aquilo, mas se Deus quiser, vou viajar, vou vender, se Deus quiser. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mateus 7, 23. Muitos são aqueles que ouvirão no último dia essas palavras, que se diziam cristãos, mas que na verdade viviam para si mesmos. Viviam o seu cristianismo. O cristianismo segundo, o evangelho segundo. E a gente conhece muitas pessoas assim. Pessoas que falam, eu sou cristão, mas na hora que é para se portar como cristão, para viver a palavra na prática, a palavra diz isso, mas eu nada. A palavra diz assim, ponto. Ou obedecemos ou não. Ou somos fiéis a Deus ou não. Não há meio termo. Não dá para um cristão ficar no muro.
Não tem como. Não tem como. O compromisso. Jesus Cristo nos convida a aprender dele, a segui-lo. Isso significa que devemos viver a semelhança de Cristo. É um compromisso. Fazer isso tem um preço, custará tudo. Pagaremos o preço? Nós estamos dispostos a pagar o preço? Faremos esse compromisso? Ao meditarmos nessa pergunta tão importante, vamos ler Lucas 9, né? Lucas 9, 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Nós entendemos a advertência que Jesus nos está fazendo? Será que nós entendemos o que o texto está mencionando? Se decidirmos que negar a nós mesmos é um preço muito alto a se pagar, que estaremos fazendo uma escolha muito difícil, que é muito complicada, na verdade nós estamos escolhendo a maldição para nós. E isso é maldição. E quem é o único capaz de amaldiçoar, abençoar é Deus. Pode ter certeza. Macumba, boa cumba, não pega em crente. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Balaão entendeu isso quando tentou amaldiçoar o povo de Deus. Só um tem capacidade para abençoar ou disciplinar. Realmente, a sua palavra será eficaz. É Deus. Nenhum outro. E o Senhor, então, nos fala: aqueles que o desprezam receberão o justo, a justa paga, o preço, eles estarão vivendo ali para pagar um alto preço. Estaremos fazendo uma decisão dessa forma, ao escolhermos confiar em nossa própria vida, vivendo para nós mesmos, a nossa autopromoção, autoafirmação, autorrealização, nós estaremos desprezando, se fizermos assim, a nossa própria vida. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, sua vida? Do que adianta? Do que adianta viver essa vida transitória, passageira, sendo que a eternidade viverá longe de Deus e debaixo da sua ira eternamente? Jesus não estará contente com a nossa vida se meramente alegarmos sermos crentes, enquanto de fato vivemos para nós mesmos, em função de nossas ambições. A despeito de nossa alegação verbal, ele verá bem fundo as nossas vidas folheadas. A nossa vida de um anel cravejado de diamantes, de ouro cravejado de diamantes e brincos de pérolas, mas que na verdade é R$19,99 e é uma imitação barata, é algo superficial e que o Senhor provará. E aí é a hora certa daquela palavra, né? Ô Senhor, manda fogo. O fogo na Bíblia é ira de Deus. O fogo na Bíblia prova, ele consome a corrupção, a escória, ele separa a escória, ele demonstra o que é realmente valioso ali. Se tem vida, se não tem vida, se é palha, vai ser queimado, se é ouro, vai ser separado. Agora, o que tem de escória vai ser lançado fora. Se é um metal que está apenas imitando, será consumido pelo fogo. Assim é o juízo para aqueles que estão imitando o cristianismo, que estão tentando enganar muitos,
com a sua aparente vida piedosa, mas não estão enganando a Deus. A Deus ninguém engana. De Deus ninguém foge. Da sua justiça que é perfeita, ninguém consegue se esconder, ninguém consegue se livrar. Ninguém. Ele verá pelo nosso estilo de vida que ainda estamos vivendo para nós mesmos. Ele verá pelo nosso estilo de vida que na realidade estamos o negando. E naquele dia mais importante, lá na eternidade, ele também nos negará. Se o negamos nesse mundo, ele nos negará. Ao buscarmos nos apoiar naquilo que o mundo tem para nos oferecer, estaremos, na verdade, perdendo a nossa própria alma. Ao contrário, devemos então levar ao nosso coração a grande promessa do nosso Senhor. Se em fé verdadeiramente considerarmos a sua palavra, nós voluntariamente, alegremente, perderemos então a nossa vida. Porque uma vida perdida aos pés de Cristo, na verdade, é ganho. É uma vida feliz. É uma vida com propósito. Ainda que passemos por muitas tribulações, por muitas dificuldades, todas elas passamos com nosso Senhor ao nosso lado. Ele nos sustenta. Porque aquele que nos chama é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá direção, é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta, é aquele que nos cura. É o tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Provérbios 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Para muitos, acham que o caminho que têm vivido é um caminho certo, segundo a mente deles, segundo o coração. Mas lembremos que o coração é enganoso. E esses caminhos têm sido caminhos de morte. O Senhor, o único caminho, é Cristo. Ele é o caminho. A única vida. A única verdade. Não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há outra vida. Senão em Cristo. Ele nos dará nova vida. Ele nos fortalecerá para que o sigamos. Ao nos comprometermos em segui-lo, a vivermos uma vida realmente que o honre, uma vida sustentada e amparados pelo Espírito Santo, e assim nos dedicando a cada dia a ler, a meditarmos, orarmos, buscarmos oração. Então, quando nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos falando: Senhor, eu necessito de Ti. A oração é isso. É demonstrar que nós estamos rendidos aos pés de Cristo. Senhor, eu sou pobre, nu. Eu sou nada sem o Senhor. Eu sou nada sem o Senhor. Eu necessito do Teu amparo. Eu necessito da Tua bondade. Eu necessito do Teu favor constantemente. O Senhor é tudo. Concluindo, nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que é o texto que nós lemos no início, está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Jesus nos chamou a aprendermos dele. Assim como o apóstolo Paulo, podemos ter essa mesma paixão concedida por Deus, uma paixão duradoura, como Paulo nos fala lá em Filipenses 3, verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Que o Senhor esteja nos concedendo essa duradoura, transbordante vontade e esse desejo de conhecer, de viver a vontade e a vida que Cristo destinou para nós. Podemos transbordar essa mesma paixão intensa e duradoura
concedida por Deus. Jesus nos chamou então a segui-lo, a fazer isso, e nos custará o nosso eu, nos custará, se necessário, a morte das nossas vontades, das nossas comodidades, do pecado, das nossas vaidades, essa mortificação da nossa antiga vida, se necessário até a nossa própria vida física, por amor a Ele. E devemos então viver segundo os seus passos, segundo o seu exemplo, e o fruto dessa vida será que nós estaremos demonstrando o caráter de Cristo. Uma vez que busquemos tudo isso, aí sim nós vamos refletir, que as pessoas vão olhar para nós e vão falar: você é crente, né? E nós vamos perguntar: como que você sabe? Eu não sei te dizer. Tem alguma coisa em você. Como eu estou com saudade de que nós ouçamos mais isso. Antigamente nós ouvimos muito isso. E o problema dos nossos dias é que o cristianismo que muitos têm vivido está tão diluído que o ser crente ou não ser crente não está tendo diferença alguma, porque é um cristianismo barato. Mas o cristianismo verdadeiro, genuíno, é valiosíssimo, é preciosíssimo, é algo que é cheio de graça, de glórias, que nós não podemos expressar com palavras. Que nós busquemos esse valioso e genuíno viver em Cristo. Que vivamos para a sua glória todos os dias de nossa vida. Vivamos uma vida condigna, que o honre, uma vida como filhos do Rei. Sim, filhos do Rei não é para viver em mordomias. Filhos do Rei é para fazer a vontade do Rei, para alegrar o Rei, para amar o Rei, para andar junto dele, vivendo uma vida de amizade, vivendo uma vida segundo a sua vontade, para a glória do Rei. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o Rei nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.